Live começando, vamos para cima, quarta-feira, mudamos aqui essa semana, né? Nós estávamos fazendo as lives terças e quintas, agora essa semana fizemos na segunda e hoje, quarta-feira. Estou só esperando aqui o convidado entrar, né? Meu grande amigo Eli Odilon. Vamos esperar um pouquinho. E hoje é realmente um dia muito especial, né? Eu acho que o tema hoje ele vai ser de muita relevância aí para o pessoal da área, que é o pessoal que está muito ligado aí com diretos. O Eli entrou, eu acabei de convidá-lo, só estou aguardando aqui aparecer a foto dele, e apareceu. Está aí nosso grande amigo Eli Odilon. Boa noite, Eli, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Santos? Você está me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem, e você? Ótimo, nós combinamos aí a cor da camisa hoje, né? É, cara, é a única que eu tinha aqui, guarda-roupa. Então vamos lá, eu vou fazer aqui uma introdução rápida. O meu nome é Fernando Santos, para quem não me conhece, para quem conhece, eu vou falar aqui rapidinho que o pessoal já está cansado de ouvir aí a nossa introdução, mas vamos para cima. Atualmente eu sou gerente de contabilidade e controladoria, eu trabalho numa empresa multinacional alemã há algum tempo, que fatura alguns milhões por ano. Eu estou envolvido praticamente em toda a parte estratégica, administrativa, financeira do negócio, desde transformar o business plan em número até fazer aquele cheque no realizado, porque no fim, né, o que importa realmente é balanço, caixa, resultado. Eu tenho um trabalho muito importante na academia fiscal, junto com um parceiro aí de longa data, que é o que está aqui na live hoje, que é o Eli Odilon, onde nós ministramos cursos na área fiscal, tributária, contábil, gerencial, controladoria financeira. Praticamente a gente abrange aí toda a parte administrativa do negócio. E nós também temos um trabalho muito importante de mentoria, que, como dizem, né, aquilo que não pode ser medido não pode ser melhorado, e a gente já mediu a eficácia da ferramenta e o quão importante ela é. Bom, como já dizia Simon Sinek no livro Comece pelo Porquê, o porquê que essa conta no Instagram existe? Ela existe para trazer assuntos relevantes na nossa área técnica, como eu mencionei anteriormente, praticamente toda a parte administrativa, e também a parte de mentoria, coaching, programação neurolinguística, e por aí vai. E por que isso é importante? Pensem bem, hoje, por exemplo, nós vamos trazer aqui um tema muito relevante, que é a definição de insumo, né, sobre PIS e COFINS, sobre os créditos de PIS e COFINS, e de repente você vai lá na nossa academia fiscal, você faz um curso, mas chega na empresa você não consegue, de repente, aplicar isso. A mentoria ela é importante para te dar os caminhos, para você aprender a se aperfeiçoar dentro da empresa onde você trabalha. É mais ou menos assim que a gente pensa, e a gente tem as ferramentas para a pessoa se desenvolver e dar aquele up na carreira dela. Tá? Essa é a nossa 9ª live. Na segunda-feira nós tivemos aqui uma live sensacional sobre metas financeiras com o consultor da XP, Sérgio Angelini. Nós não ficamos só falando sobre renda variável, renda fixa, mas a gente trouxe assuntos muito relevantes para o pessoal entender como que funciona a cabeça do brasileiro, o porquê que o brasileiro tem tanta dívida, né? Por que nós só temos 259 mil pessoas que são consideradas milionárias no nosso país, por que o nosso país é o segundo no mundo que retém a maior renda, né? Que concentra a renda, ou seja, 28,3% da renda do nosso país está concentrada em 1% da população, ou seja, a gente foi mais no aspecto de educação financeira e mentalidade financeira. E hoje, né, nós trouxemos aí um assunto para nosso desenvolvimento pessoal,
e como a gente vem mantendo aí nas lives aí no mês de junho, hoje o assunto é técnico e por ser tributário é um pouco complexo, e olha eu dando uma de poeta. Nós vamos falar de um assunto, de um tema que é muito relevante aí para o pessoal da área tributária, contábil e aqueles aí que também querem aprender a se desenvolver nessa área, porque realmente é muito importante. Porém, eu já vou avisando, talvez a gente não consiga responder as perguntas, né, porque a gente montou aqui mais ou menos um sumário para tentar abranger de uma forma mais simples possível a questão de insumos, definição de insumos para crédito de PIS e COFINS. E eu vou dar uma dica para vocês que é uma dica de ouro. Quando nós terminarmos essa live, vocês vão entrar no www.academia-fiscal.com.br. Lá nós temos um curso para especialização em impostos federais. Quais são? PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social. E lá você vai ter um intensivão de PIS e COFINS, base de cálculo, fato gerador, o que é cumulatividade, não cumulatividade, ou seja, não tem como em uma hora a gente abranger todos esses aspectos. E o cara que ministra esse curso na Academia Fiscal é o nosso convidado de hoje. Por favor, Eli, a palavra é sua. Obrigado, Santos, grande amigo aí de longa data e agora parceiro de uns tempos para cá, né? A gente tem firmado aí parcerias com o intuito de melhorar o mercado realmente. A nossa finalidade é fazer com que o profissional ele atinja os objetivos dele através do desenvolvimento técnico. Então, muito mais do que uma escola, né? Quando a gente fundou a Academia Fiscal, ela tinha um propósito por trás do business, a essência por trás do business, que é uma essência que dá o DNA da nossa escola, que é ver os profissionais realizando os sonhos deles através da conquista do seu desenvolvimento técnico. Porque a gente sabe que no final do dia, o que eu quero? Por que eu procuro um curso? Eu quero me desenvolver porque eu quero ganhar mais. Eu quero ser promovido, eu quero ir para uma posição melhor. É isso, no final do dia. A gente quer um desenvolvimento na nossa carreira, né? Porque através do aspecto financeiro é que a gente vai realizar também os nossos sonhos, as nossas metas, né, de realizações pessoais. Então a gente fala muito disso, que a realização profissional, a realização pessoal, ela passa pela profissional, porque você quer fazer uma viagem, você quer comprar um carro, você quer comprar um apartamento, você quer whatever, qualquer que seja o seu desejo, a sua meta pessoal, e ela vai passar pelo profissional. Então, e graças a Deus nós temos uma, não é? Graças a Deus nós temos uma área tributária e contábil e fiscal que ela permite que você tenha esse desenvolvimento, né? Eu tenho até visto vagas recentemente, posições recentemente que muito atrativas. Então, é possível, é factível, né? Eu acho que, para quem nos conhece, sabe da nossa história de vida, de nós dois, né? A sua história de vida também profissional, então sabe que a gente consegue, é possível sim conquistar as nossas metas pessoais através do desenvolvimento profissional, né? E aliado a isso, a gente, mais para frente já, porque dessa parceria, né? Além de trazer o Santos também com todo o background que ele tem, na parte tributária e contábil, principalmente, para a gente desenvolver mais próximo desses profissionais um processo de mentoria mesmo. Pegar o cara pela mão e fazer, olha, cara, onde você quer chegar? É aqui. A gente pode tentar te ajudar, não só com a questão de curso, lógico que o desenvolvimento técnico passa por isso, né? Mas por outros instrumentos que tem o processo de mentoria, né? E o tema de hoje é muito relevante, eu agradeço o convite, porque ele é um tema que parece que se esgota, mas não se esgota. Né? Ótimo. Bom, só reforçando, né? Você falou uma coisa muito importante, é por isso que na segunda-feira nós falamos sobre metas financeiras. Por quê? Como ele disse, a gente olha o ser humano como um todo. Existe um pressuposto na PNL e na programação neurolinguística que ele reza o seguinte: todos nós podemos alcançar os nossos objetivos ou adquirir recursos para alcançá-los. Qual que é o maior recurso que nós temos? Dinheiro. E da onde que vai vir esse recurso? Do seu profissional. Então foco no profissional para ter recurso
e você realizar suas metas pessoais. Mas, Eli, vamos lá. Nós só temos 1 hora, infelizmente. Eu montei aqui um sumário, tá? Então eu separei ele em 5 partes. 5 partes não, em algumas partes. Eu vou falar de introdução histórica do PIS e COFINS, o que é não cumulatividade, que é importante, o artigo 3º da lei 10.833, que é a questão dos insumos, e aí a gente vai um pouco para a parte operacional, né? Bens utilizados como insumo na produção de bens, serviços utilizados como insumos na produção de bens, bens utilizados como insumos na prestação de serviços e serviços utilizados como insumos na prestação de serviço. A gente vai entrar um pouco aí na parte operacional. Bom, assim como eu fiz na semana aqui na segunda-feira, eu vou falar um pouco aí dos dados de 2019, porque eu ando recebendo aí um WhatsApp, né, com uma foto daquele cientista do filme De Volta para o Futuro, e ele diz o seguinte: aconteça o que acontecer, não vá para 2020. Então, eu peguei 2019. É óbvio que eu peguei 2019, não só por causa do cientista, mas é porque é um número fechado. E me chamou muita atenção, Eli, porque a arrecadação do PIS e COFINS, ela representa 22% do total da arrecadação dos impostos federais. Em primeiro, vem a Receita Previdenciária, tá? Porque a gente sabe que hoje a Receita Federal que administra o INSS, tá? Então, o recordista é o INSS, PIS e COFINS, IRPJ e Contribuição Social, depois vem o IR Salário e o restante que representa só 23%. Ou seja, o tema PIS e COFINS, ele é realmente de extrema relevância. E aí eu fui dar uma olhada no meu balancete e eu cheguei à seguinte conclusão: na empresa onde eu trabalho também. O primeiro imposto, qual que é? O previdenciário, e depois vem o PIS e COFINS, ou seja, a gente recolhe alguns milhões com PIS e COFINS. E aí, falando historicamente, né, a gente sabe que o tema da não cumulatividade, ele não é muito antigo, tá? Porque nós tínhamos aí um PIS e COFINS que ele vigorava apenas no sistema cumulativo, que era sobre o faturamento. E aí nós tivemos em 2002, né, porque primeiro veio o PIS, a Lei 10.637, e no ano seguinte eles fizeram o COFINS não cumulativo com a 10.833. Eli, o que você traz aí em relação aí à parte histórica do PIS e COFINS? Eu não vivenciei essa época, só nos livros de história, realmente, né? Sei. Normalmente, o ente tributante, o Estado, qualquer que seja ele, a União, principalmente a União, ela tem esse mecanismo. Ela faz mini-reformas tributárias, né? Então, o que nós tínhamos antigamente era um PIS e COFINS no regime cumulativo, e aí eles, através da 10.637, 2002, fizeram um piloto e testou. Vamos ver, vamos passar da cumulatividade para não cumulatividade primeiro com o PIS, vamos ver se não tiver queda na arrecadação, a gente engloba o COFINS, e foi assim que aconteceu no ano seguinte, porque, obviamente, houve aumento na arrecadação, né? Se sai de um... E o que foi vendido na época foi o seguinte: olha, a gente está saindo de um regime cumulativo. O que é um regime cumulativo? É aquele que não há permissão de apropriação de crédito de forma alguma. Então, tudo aquele tributo que está inserido na sua aquisição, ele passa a ser custo. E vai compor o seu custo. Por quê? Tributo não recuperável, ele vai virar custo. E como o custo invariavelmente você repassa no seu preço, a base de formação de preço é o custo, logo você também tem um preço maior e, consequentemente, esse custo vai se acumulando na cadeia. Daí a questão de cumulatividade, né? Quando um tributo ele tem como característica a cumulatividade, todo o valor inserido no seu preço de venda, ele invariavelmente vai virar custo por adquirente, né? Então, aí o governo vendeu essa forma, dizendo: olha, agora vai ser não cumulativo porque eu vou permitir que você aproprie crédito. E aí os contribuintes ficaram felizes. Não, agora eu vou tomar crédito, comprar na entrada, vou debitar da que tem na minha saída e vou recolher sobre o saldo, né, sobre sua diferença. O regime de não cumulatividade busca realmente, ele é mais justo, por quê?
Porque ele busca tributar o valor agregado. É a diferença entre o valor da sua aquisição e o valor da sua saída. Então, o que de fato eu vou tributar? O valor agregado. Tá? Essa é a ideia que se imagina dentro de um regime de não cumulatividade, né? O princípio inserido dentro da Constituição Federal, o princípio constitucional, principalmente em relação ao ICMS. Esse princípio de não cumulatividade ele decorre da imposição ou da previsão constitucional. O que não acontece... Sim. O que não foi reproduzido na lei, na 10833 e na 10637. Tá. Vamos lá. Eu gosto aqui, às vezes, de dar uma parada e falar como que eu explico isso para minha mãe. Bom, eu explico isso para minha mãe da seguinte forma. Mãe, no regime cumulativo, você paga PIS e COFINS com alíquotas diferentes sobre o faturamento. Ponto final. 3 de COFINS, 0,65 do PIS e acabou. No regime não cumulativo, tá? Você paga sobre o faturamento uma alíquota maior, porém você tem direito a créditos, né, que nós vamos discutir daqui a pouco. Por exemplo, no meu caso, eu realmente concordo com você que é o mais justo. Mas, por exemplo, eu trabalho numa empresa que é prestadora de serviço. Então, eu fui onerado, porque antes da não cumulatividade eu pagava 3,65. Hoje a minha alíquota efetiva ela é um pouco maior. Porque na prestação de serviço, o meu maior custo, que é folha de pagamento, não me dá direito a crédito de PIS e COFINS. Perfeito. Aí eu já colocaria para você o seguinte, que é por isso que houve uma perversão do conceito ou do instituto de não cumulatividade. Porque para que não houvesse oneração, para que essas empresas, principalmente do segmento de serviços, não fossem oneradas, deveria haver uma previsão para que o principal insumo dela fosse passível de crédito. E qual é o principal insumo de uma empresa prestadora de serviço? É a sua folha de salário. Sim. Né? E o que hoje não é permitido, né? Já colocando aí... E provavelmente não vai ser. Então vamos lá, Eli. Quais são as empresas obrigadas a optar pelo regime não cumulativo? Na verdade, as empresas, se elas estiverem enquadradas ou obrigadas ao regime do lucro real, regra geral, né, lucro real, você automaticamente será tributado pelo regime não cumulativo, salvo as exceções do artigo 10 da 10833, que algumas exceções foram encomendadas. Então, você tem empresas do segmento, por exemplo, de construção civil, que mesmo estando no regime tributário do lucro real, elas tributam as suas receitas com base no regime cumulativo. Tá? Então, quando você vai falar de planejamento, primeira coisa, quando você vai falar de planejamento fiscal, que você precisa identificar qual é o melhor regime tributário, por exemplo. Você tem que levar em consideração hoje os 4 tributos: imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, porque de repente é vantajoso para o cara ficar no presumido por conta do imposto de renda, mas ele se prejudica no PIS e COFINS. E o inverso também é verdadeiro. De repente o cara vai para o lucro real para pagar menos imposto de renda, mas vai pagar mais PIS e COFINS. Assim sucessivamente. Então, pode continuar, desculpa. A gente sempre fala que para você fazer esse planejamento fiscal de enquadramento, obviamente para quem não é obrigado a ser enquadrado no lucro real, as grandes empresas, né, com fatura ou receita bruta anual acima de 78 milhões. 78 milhões. Então, para quem está ali no preço, pode transitar entre o presumido e o real, vale sempre a pena fazer essa análise de enquadramento. Tá, ótimo. Então vamos lá. No meu caso, por exemplo, a minha empresa fatura mais de 200 milhões por ano. Eu não tenho escapatória, porque a empresa que fatura mais que 78 milhões, ela é obrigada a ser optante pelo lucro real. Então, veja, o que dá o start para você aderir ao regime de não cumulatividade é a opção pelo lucro real. Então, vamos supor que a tua empresa ela fature menos que 78 milhões. Você tem essa opção. Tá? Salvo alguns casos que tem empresas
que faturam menos de 78 milhões, mas são obrigadas a aderir ao lucro real, tá? Estou tirando fora. Então, o que, que acontece? Você, de repente, presta serviço, aí você tem a opção de fazer o cálculo pelo lucro presumido ou fazer o cálculo pelo lucro real. Se a tua presunção, né, na prestação de serviço, o teu lucro for maior, né, que 32%, que hoje em dia na área de prestação de serviço é difícil, né, que o governo presume que você vai ter 32%, então aí de repente vale a pena você fazer a conta, mas realmente é um cálculo que a empresa tem que estar fazendo anualmente. E essa opção, ela é anual? Ela vai ser anual a partir do primeiro recolhimento, né? O primeiro recolhimento, a identificação do recolhimento pelo código do DARF vai indicar qual que é a opção dela pelo regime tributário, e ele é um regime que você não pode mudar até o final do ano, né? Até o final do exercício fiscal, você vai ter que continuar nesse regime. Então, por isso que a gente fala novamente que é muito importante, quando chegar em meados de outubro, o cara fazer, para quem pode, né, para quem não é obrigado ao lucro real, fazer essa análise, levar em conta as projeções dos custos e despesas para o ano seguinte, a expectativa de receita para o ano seguinte, tudo isso você vai trazer para dentro desse planejamento fiscal. Tá? E um dos pontos que vai ser analisado, obviamente, nesse possível planejamento de enquadramento é o quanto eu tenho capacidade de geração de crédito no PIS e COFINS. Avaliação, a análise das minhas operações que podem me ensejar em créditos para que eu tenha uma carga tributária menor para que justifique eu ir para o real e ficar no presumido. Então, eu diria que além das margens de lucro, obviamente, né, as margens de lucro real que a empresa tem, que é fator determinante para o enquadramento, para a opção dela, né, o segundo ponto mais importante é a capacidade de geração de crédito dela. E aí que entram os profissionais da área fiscal e contábil. Como é que eu vou fazer esse planejamento fiscal? Como é que eu vou criar essa estrutura? Sair de um presumido para ir para o real, porque eu tenho uma capacidade de absorção de crédito boas. O primeiro ponto saber é o que me dá direito a crédito. Sem isso eu não consigo andar. Né? O que é que vai me dar direito a crédito dentro do regime não cumulativo? Eli, ótimo. Já que você tocou no assunto, sem mais delongas, vamos aí para a cereja do bolo aqui da nossa live. Agora eu vou dar uma de advogado, de tributarista. Quando a gente pega a 10833, né, no artigo 3º, tem coisas ali que não cabem interpretação, na minha opinião. Tá? As empresas optantes pelo lucro real, que automaticamente, né, estão inseridas no regime não cumulativo do PIS e COFINS, elas têm direito a crédito de, por exemplo, aluguel pessoa jurídica. Não cabe interpretação. Você tem uma despesa com aluguel pessoa jurídica, contabilidade, inclusive na contabilidade nós temos a abertura das contas, né? E o pessoal às vezes fala comigo, por que eu preciso de duas contas, um aluguel pessoa física e outro pessoa jurídica? Por causa do PIS e COFINS. Porque isso para mim é necessário. Tá? E aí, você sabe que ali você vai acreditar 1,65 de PIS e 7,6 da COFINS. O grande problema, na minha opinião, é quando a gente tem a mesma leitura, né, as empresas optantes pelo lucro real, que estão inseridas no regime de não cumulatividade, têm direito de crédito de PIS e COFINS sobre insumos. É o inciso segundo, né? Isso aí é que pega. Aí vamos lá. Primeira coisa que o profissional tem que fazer. O que é insumo? E aí nós tivemos, né? Eu tive alguns trabalhos que eu fiz, né? Principalmente na empresa, onde eu atualmente sou o contador. E nós recuperamos alguns créditos, mas nós se valemos de algumas decisões do CARF para interpretação de insumo. Mas a Receita Federal, né, ela publicou um parecer, né, com base numa decisão do STJ, que insumo é aquilo que é essencial e relevante. E quando foi em 2019, acho que em outubro, nós tivemos na IN 1911, em que inclusive o nosso curso
de PIS e COFINS ele está atualizado com essa IN, ela trouxe ela trouxe uma explicação que para mim é incrível, né? Porque ela fala o seguinte, que você pode, que é considerado insumos, bens e serviços que mesmo utilizados após a finalização do processo de produção, tenham sua utilização decorrente de imposição legal. Ou seja, aí é aquilo que é relevante, essencial e também legal, ou seja, obrigatório. Isso. Eli, você que é o mestre aí, vamos elocubrar um pouco em cima disso. A primeira coisa que a gente sempre orienta é olhar para esse inciso segundo e fatiar ele, né? Eu preciso fatiar ele para entender, porque ele vai ter ali alguns vocábulos, ele vai ter ali algumas palavras que são palavras-chave e que a gente precisa extrair dali o entendimento. E foi isso que o STJ fez, né? No brilhante voto que deu o ganho de causa para o contribuinte no lead case, que questionava a apropriação de crédito, é uma das expressões e decisões que eu gosto muito, a gente vai até falar um pouquinho mais para frente. Mas a gente precisa quebrar em 4, né? Então, eu preciso entender primeiro o que é insumo, porque ele fala de bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação. Olha lá, a lei ela traz 2 outros vocábulos, ela traz produção ou fabricação. Produção e fabricação não são as mesmas coisas. Embora a Receita Federal sempre quisesse que fosse, mas a lei trouxe a expressão produção, que congrega um conceito muito mais abrangente. É um conceito maior, é um conceito mais elástico. Quando eu falo de produção, contempla desde a concepção do produto, da ideia, do serviço, até a colocação desse serviço ou desse produto dentro do meu cliente. Isso é o que a gente chama de ciclo de produção. Por exemplo, vou dar um exemplo para a gente não ficar divagando só nas ideias. Eli, só um minuto, porque tem uma moça aqui que ela fez uma pergunta, e pessoal, me perdoa, não dá para eu responder todas, mas essa daqui eu vi, que ela fala que ela tem na empresa dela uma receita que está no regime não cumulativo e cumulativo, e você citou o caso da construção civil. Tá? Eu, por exemplo, já tive na empresa a minha receita com prestação de serviço, e no caso da construção civil, tá? O que a lei fala? Ela fala o seguinte, que você pode usar proporcionalidade, mas no meu caso eu tenho um controle separado por cento de custo, então eu consigo saber exatamente quanto é a minha receita naquela atividade. Mas depois, aí quem me fez a pergunta, quiser mandar um direct, a gente conversa. Vai lá, Eli. E me desculpa aí o pessoal, porque às vezes o pessoal briga comigo ali, porque não dá tempo da gente responder as perguntas. Porque senão a gente vai só responder pergunta e perde o propósito, que é levar a informação para todo mundo. Mas no finalzinho, se tiver um tempinho aí, a gente acaba respondendo. Eu acho que não vai então ter, viu? Né? Então, esse conceito mais elástico de produção era o conceito que deu base para ensejar a discussão judicial. Porque da onde saiu essa discussão? A partir do momento em que eu não consigo identificar o que é insumo, e mesmo identificando o que é insumo, a Receita Federal ela tinha uma instrução normativa, 204, se não me engano, de 2004, ou 404, que ela tinha uma interpretação totalmente restritiva. Ela, no conceito dela, só considerava insumo aquele produto, aquele item que entrava em contato direto com o bem fabricado, né? E neste processo havia um desgaste, um consumo imediato ou perda de propriedades físicas e químicas, etc. Então, resumindo, ela aplicava o conceito que havia em relação à não cumulatividade do IPI. Ou seja, somente aqueles itens que você utiliza no processo de fabricação. Mas note que a lei trouxe a expressão produção ou fabricação. Por quê? Porque a fabricação se insere no conceito de produção. Ele é uma das etapas de produção, mas não é a única. O meu ciclo de produção começa quando? Começa com a ideia. Então, tem uma empresa de engenharia. Eu trabalho numa empresa de engenharia. Nosso maior cliente é uma empresa de engenharia. Então, faz lá turbina e geradores, por exemplo. Máquinas e equipamentos pesados.
onde nasce aquele equipamento? Ele nasce de um projeto de engenharia, que muitas vezes eu preciso especificamente de um software on demand, ou seja, específico para aquele tipo de atividade. Então, esse software, ele, por não estar participando do processo de fabricação do bem, eu tenho que descartá-lo, eu não posso chamar ele de insumo, então daí começa a discussão. Tá? Então, a outra coisa que eu tenho que dividir é o que de fato é insumo. Então, a minha classificação, eu tenho insumo na categoria de matéria-prima, que é o item, o componente principal do produto, né? Você olha para uma mesa de madeira e você vê qual que foi a matéria-prima da mesa. Madeira, né? Só que eu tenho uma segunda categoria, que são chamados materiais secundários ou produto intermediário, aqueles que já passaram por uma fase de produção e já são os chamados semi-elaborados e que participam ali do processo, integrando ou não o produto final. E eu tenho um terceiro, que é onde passa batido direto, que é o chamado material auxiliar de produção. Então, quando eu tenho isso na minha contabilidade de custo, né, muito bem definido, separado, eu consigo identificar ali quais são esses elementos chamados material auxiliar de produção, que participam do processo produtivo, mesmo não integrando o produto final, mas que são insumos. E essa decisão vai corroborar diretamente com a aplicação desse conceito. Por quê? Porque na decisão do STJ ele fala que insumos são os itens essenciais e relevantes no processo de produção. Qual o processo de produção? Qualquer processo de produção. Quer seja fabril, quer seja... Porque eu também tenho um ciclo de produção numa empresa comercial. Existe uma logística produtiva para a entrega, compra e entrega do produto. Existe uma logística produtiva do ponto de vista da prestação de serviço. Tá? Então, muitos falam, mas comércio não tem insumo. Claro que tem. Eu vou fazer o que a gente chama de teste de subtração. E o que é esse teste de subtração para a identificação do insumo? É saber se ele é essencial e relevante, né? Sendo o mais claro e objetivo possível. A pergunta que você tem que fazer quando você identifica um bem potencialmente como insumo é: se eu extrair este bem, se eu extrair este item, eu entrego o meu produto ou o meu serviço com a mesma qualidade? Se você entrega com a mesma qualidade, ele não é um insumo. Se você entrega com uma qualidade menor, com perda de qualidade, ele é relevante. Portanto, ele é um insumo. Se você subtrai esse item e ele te impede, essa subtração te impede de produzir, de entregar o produto, de entregar o seu serviço, ele é essencial. Logo, ele é um insumo. Então, no dia a dia, a gente tem que trabalhar com a aplicação desse conceito. Claro que a gente sabe que o profissional da área fiscal está ali no dia a dia, por isso que a gente fala, você quer ser um profissional da área fiscal ou da área tributária? Porque o tributário tem que pensar. Não que da área fiscal, mas ele está muito mais preocupado com o compliance. Eu tenho que entregar o SPED, eu tenho que fazer o fechamento, tenho que mandar a guia para o financeiro. Tem que fazer a GIA. Tem que fazer a GIA. E por trás disso tem todo esse processo de levantamento de identificação de crédito que passa batido. Por isso que tem as empresas que ganham rios de dinheiro vendendo esse processo. E a base disso, a base desse processo, claro que existe todo um workflow para se implementar um procedimento deste, né? Existem formas e técnicas para a identificação de potenciais créditos, do mapeamento desses créditos, da forma que eu vou informar nas obrigações acessórias, e como eu vou criar um book para levantamento de créditos temporâneos, né? Existe todo um processo de trabalho, obviamente, por trás disso. Então, a grande questão de insumo é essa. Após a decisão do STJ, que é uma decisão de repercussão geral, o que é uma decisão de repercussão geral? Aplicam-se a todos, né? Todos os processos que estavam sendo discutidos e, de forma geral, aos contribuintes. Então, eu vou ter que trabalhar com empresas que tinham uma visão mais conservadora, e a gente fala muito isso em gestão tributária. Eu tenho uma gestão conservadora, eu tenho uma gestão
moderadora, né, melhor dizendo, e eu tenho uma gestão tributária arrojada. Então, as empresas que já tinham essa maior flexibilidade do ponto de vista de gestão tributária, elas acompanhavam o que estavam na jurisprudência, né, nas tendências de jurisprudência. Você citou aí o CARF. E ainda assim, hoje tem créditos discutíveis, ainda com a aplicação desse conceito do insumo, que eu vou ter que olhar para o CARF. Como que o CARF está decidindo? Melhor, eu vou ter que olhar como a Câmara Superior de Recursos Fiscais, né, do CARF, que está acima do CARF, né, que é a última instância, julga em terceira instância os processos administrativos, é um órgão acima do CARF, é a Câmara Superior, como é que ela está se posicionando? Então, ainda existem temas polêmicos, né? Propaganda e publicidade, por exemplo. É crédito ou não é crédito? Então, eu não vou olhar a despesa, eu vou olhar como aquela despesa se comunica com o meu fluxo, com o meu processo. Então, esse que é o fundamental. O profissional aí da nossa área contábil, tributária, ele tem que estar muito atento à operação. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco disso, do processo produtivo. Isso que você falou é muito interessante. Tem aí um rapaz aqui acompanhando a nossa live, o meu grande amigo Felipe Maia, que também fez uma live aqui comigo. Ele é o cara que produz aí Legal Opinion para nós. E no passado, antes de sair esse conceito de insumo, né, do STJ, nós fizemos aí uma compensação de PIS e COFINS sobre EPIs, e nós pegamos algumas decisões do CARF, foi um trabalho muito interessante. Por quê? Nós pegamos empresas que tinham a mesma atividade que a nossa, e o CARF julgou, né, que era insumo, porque era obrigatório o EPI, e também era essencial para a nossa atividade. Então, realmente as coisas mudaram, mas mesmo assim eu acho que o conceito de relevância e de essencialidade, ele ainda é um pouco confuso para as pessoas. Então, o meu convite aqui agora, Eli, a gente ir um pouco mais para a parte operacional, até para elucidar algumas coisas e o pessoal poder tirar algumas dúvidas. Como eu disse, eu tenho que aproveitar aí o máximo o teu conhecimento, em 1 hora, né, que é pouco tempo, mas quem sabe aí a gente volta depois para poder conversar um pouco mais sobre o tema. Então, você acha que o conceito de essencialidade e relevância para você, ele está muito claro ou ainda a gente tem dúvida? Você acha que, por exemplo, a Iene, a 1911, quando ela trouxe mais aí mais uma coisa, né, para poder validar aí o que é insumo, por exemplo, essencial, relevante e obrigatório, isso ajuda o pessoal da área tributária? Ele ajuda, mas ele limita, né? Porque não é o fato de ser obrigatório ou não que ele que vai deixar de ser insumo. Isso que a gente fala, a IEN ela vem no sentido de regulamentar, mas ela traz ali, em vários momentos, um perfil mais restritivo novamente. Tá? Quando ela fala, pelo fato de ser obrigatório, é um insumo. Não, mas não é isso que diz o voto do STJ. O voto do STJ diz teste de subtração. Então, como é que a gente exercita o teste da subtração? Dessa forma que eu te falei. Se eu tirar esse item, eu tenho perca de qualidade? Vamos lá, vamos dar um exemplo. De um auto de infração que a gente defendeu, teve que defender de um cliente, de uma empresa que eu também trabalhava à época. Ela fazia barra de direção e mola helicoidal para veículo pesado, para caminhão, ônibus, trator. E ela tinha lá, numa última linha de produção, a barra de direção ela já estava pronta, acabada, o produto já estava acabado. Só que ela passava ainda por um banho químico, onde do teto disparavam, através de microdisparadores, né? Disparava ali um jateamento de banho químico. Então, naquele jateamento de banho químico, você tinha propriedades químicas que tirava toda a porosidade da peça e qualquer tipo de imperfeição que não era visto a olho nu. Tá? E aí a empresa tomava, como aqueles bicos disparadores de jateamento perdiam a calibragem, devido ao uso constante na indústria, durava ali 3, 4 meses e ela repunha, era importado, era caro, ela repunha e tomava crédito também dos elementos do banho químico.
foi autuada. Né? Antes dessa discussão do conceito de insumo, foi autuada. E a nossa defesa foi justamente alegar, olha, este item, ele é um item relevante. Claro que não se discutia o princípio de essencialidade e relevância que veio com o voto. Mas a alegação foi, se eu não tiver esse banho químico, eu não tiro a porosidade da peça e eu posso, inclusive, causar acidentes com os veículos, porque ela vai ter uma deformidade técnica. E aí a gente conseguiu reverter isso no CARF. Então, tanto os produtos do banho químico quanto esses elementos microdisparadores, os microjatos, eles são itens que não entram em contato com o produto final. Eles são itens que participam do processo produtivo. Se eu subtrair ele, eu entrego a peça? Entrego. Mas eu entrego com a mesma qualidade? Mas não com a mesma qualidade. Tá? Exato. Então ele Aí está a sacada. Relevante. Quando Entendi. ele vai ser essencial? Quando eu subtrair ele, eu não consigo entregar. Por isso que se discute o frete ele é essencial. Porque se eu subtrair o frete, porque há uma discussão, uma limitação do frete de produto intermediário, de produto acabado entre estabelecimentos. A Receita fala, não, mas o produto já está acabado, sim, mas o meu ciclo produtivo ainda não. Porque eu estou tirando da minha fábrica e indo para o centro de distribuição. Quando vai encerrar meu ciclo? Então ele é relevante. Se eu não tiver o frete aqui, este frete, e aí é um exemplo de serviço utilizado como insumo na produção de bens. Note que o serviço, essa despesa, esse serviço, ele não, de forma alguma entrou em contato com um bem produzido, mas ele participou sendo essencial no meu ciclo de produção. Então esse é um exemplo de serviço usado como insumo na produção de bem. Isso. Outro exemplo, você pode... Aí, por isso que a gente quebra em 4, porque você vai ter... Em todas os segmentos econômicos vão ter insumos. Né? Serviço tem. Só um minuto, Eli. Veio outra pergunta aqui. Segundo essa linha de pensamento, a mão de obra também seria... Vamos lá, por exemplo, você é uma prestadora de serviço e você precisa de alocar, por exemplo, mão de obra. É óbvio, ela é essencial. Sem dúvida. Sem dúvida. Não tenho dúvida que dá direito a crédito de PIS e COFINS. Tanto é essencial que até a própria Receita Federal, recentemente, em soluções de consulta, passou a admitir a apropriação desse crédito. Quando você faz a contratação de mão de obra, e obviamente que essa mão de obra tem que estar conectada com o seu processo de produção ou comercial, por exemplo. Aí que entra um exemplo de insumo utilizado no processo comercial. Vamos admitir que eu sou uma empresa comercial. Eu faço vendas e distribuição de produtos. E para isso eu faço a subcontratação de terceiros, por exemplo, contrato de cessão de mão de obra, que vão trabalhar no lançamento de um novo produto. Né? No marketing, não vai tomar crédito por causa disso? Porque é uma empresa comercial? Óbvio que vai. Por quê? Porque esta equipe está alocada na área comercial, que é a área de fato, a área principal responsável pelas vendas daquela empresa. Então, notem vocês que não é o fato de eu ser uma indústria, serviço ou comércio. Não, eu tenho que conectar esses conceitos com o tipo de despesa que eu estou adquirindo, com o tipo de compra que eu estou efetuando. E vai ter isso no serviço, vai ter isso no comércio, vai ter na indústria. Claro que na indústria eu tenho um ciclo de produção grande, que ele é mais expansivo e eu consigo olhar lá, enxergar várias coisas que possivelmente serão passíveis de crédito. Tá, Eli, tem uma outra pergunta, mas primeiro eu vou responder a pergunta aí do Ricardo Martins, né? Ele fez uma pergunta aqui, que bom, como a gente tem toda essa oportunidade, você falou aí da empresa ser conservadora, se vale a pena a empresa nesse momento, com essa questão de relevância e essencialidade, ela ser um pouco mais, não agressiva, mas ela ter uma postura um pouco moderada. Porque a gente tem muita oportunidade no PIS e COFINS. Sem dúvida. Né? Então, a recomendação é que realmente faça. Tem uma outra pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo. E no frete, só um minuto.
E no frete de entrega de material em garantia, tem direito a crédito? Então, aí nós temos que analisar outros aspectos. Por quê? Porque quando a gente fala de PIS e COFINS, aqui a gente está discutindo especificamente sobre o tipo de insumo, mas eu tenho que verificar se as saídas também são tributadas. Né? Toda aquisição ela tem que estar vinculada a uma saída tributada, porque isso é o princípio da não cumulatividade. Exatamente. Né? Perfeito. Então, o Fernando aqui está perguntando, publicidade e propaganda, por exemplo, está sendo permitido tomar crédito? Claro, desde que ligado ao produto e acho que é o produto final. Então, vamos lá. O que existem decisões que não são decisões já pacificadas em relação à publicidade, né? Você tem decisões de empresas, que não vou citar porque o processo, nós estamos ao vivo aí, né? Não cabe a gente citar as empresas, mas, na minha opinião, e eu sou um cara que não me considero tão conservador, apesar da minha formação jurídica, eu não tenho uma postura tão conservadora. Eu gosto de olhar pelo lado da legalidade, mas que com apoio jurisprudencial. Na minha opinião, publicidade e propaganda não se inserem no conceito de essencial e relevante. Por quê? Olhando à luz da decisão do STJ. Por quê? Porque se você não tiver publicidade ou propaganda, você vende, você entrega seu produto. Você vende menos, talvez, mas ele não impacta na sua produção ou na entrega, na qualidade do seu bem vendido ou revendido. Então, vai se discutir o seguinte, Eli, mas eu atuo num segmento em que a publicidade é fundamental, se não tiver publicidade eu não vendo. Não, você vende, só que você vende menos. A publicidade e propaganda é um potencializador de venda, mas ele não se insere no conceito de essencial e relevante, porque eu não enxergo a publicidade e propaganda em nenhuma das minhas fases de produção, ainda que num aspecto comercial. Tá? Claro que tem decisões diferentes. Se eu fosse orientar um cliente meu, eu diria, à luz da decisão da STJ, a publicidade e propaganda não se insere no conceito de insumo, porque não consigo identificar ali a essencialidade e relevância. O que a gente tem que tomar cuidado, pessoal, é que essas notícias saem nos portais de escritórios de advocacia que querem vender a tese. Essa que é a verdade. Né? Então, só um minuto, é por isso que há um tempo atrás eu trouxe aqui o Felipe Maia, exatamente para falar dessas teses, dessas loucuras que o pessoal está fazendo por aí. Continua, Eli, desculpa. Então eu sempre tenho que olhar isso aí para a gente não ter o risco de cair no conceito, no que a gente chama no conceito de Deus, né? O que é o conceito de Deus? Que tudo vai acabar no final e a culpa é de Deus. O cara fala assim, o cara matou o outro ali. Não, não foi o cara que matou, foi a arma. Ah, não foi a arma que matou, foi o fabricante da arma. Ah, não foi o fabricante da arma, foi o cara que deu a ideia para o cara fazer a arma. Quem inventou a arma? O cara que é o culpado pelo assassinato. Quem deu a ideia para o cara foi Deus. Então a culpa é de Deus. Então eu vou ali dando uma elasticidade para esse consumo de insumo que vai cair numa terceira corrente, que é a corrente que hoje muito minoritária, mas com esses profissionais muito bem gabaritados que defendem ela também, que é a equiparação da despesa necessária para fim de que é a dedutibilidade do imposto de renda. Então, se ela é dedutível para imposto de renda, então ela é necessária, usual, né? E logo também seria passível de aproveitamento de crédito. Não. Isso é uma tese que tem até um certo fundamento, mas ela foge e escapa do conceito de insumo e do voto e da decisão do STJ. Lembra que sempre que a decisão do STJ que permeou toda essa modificação, ela vai trazer os dois elementos, essencialidade e relevância. E propaganda e publicidade, no meu ponto de vista, não se conecta com o conceito de essencialidade e relevância. Tá? Essencialidade, só para fixar, né? Uhum. Relevância, se eu subtrair, eu entrego com qualidade menor o produto ou o meu serviço. Uhum. Relevante, essencial, se eu subtrair, eu não entrego o produto ou serviço. Você vende e entrega o seu produto com ou sem propaganda. Vende mais ou menos, mas entrega.
Eli, vamos lá. Vamos supor que o profissional aí, porque daqui a pouco a gente está encerrando e eu quero ir um pouco para o operacional. O profissional está entrando numa empresa, tá? E aí a empresa é optante pelo lucro presumido, ela fatura aí 50 milhões por ano, e aí o rapaz vai lá, faz todo um estudo, a empresa tem custos, enfim, se ela for optante pelo lucro real, ela vai pagar menos, mesmo tendo a majoração da alíquota do PIS e COFINS, mas com os créditos, né, ela vai conseguir aí ter um ganho tributário. Esse aí é um estudo muito importante, né, porque a pessoa tem que olhar o IRPJ, a contribuição, o PIS e COFINS. Por isso que no nosso curso da Academia Fiscal, a gente foca exatamente nos 4 impostos, porque essa decisão está ligada nesses impostos. Você sai da presunção no lucro presumido para você levantar balancete ou fazer cálculo por estimativa, porque todos nós aqui sabemos que uma das opções do lucro real, ele é anual, e o que você faz é uma antecipação, mas não é o tema dessa noite. Então vamos lá. Qual que é a dica aí para esse profissional? Por onde ele tem que começar a angariar para ele poder montar um processo? Vamos lá, eu, por exemplo, trabalho numa empresa prestadora de serviço, e na primeira live que eu fiz com você, me perguntaram aqui, como que eu monto um processo para crédito de PIS e COFINS numa empresa prestadora de serviço? A minha resposta é difícil. Você tem que conversar com os gerentes da operação, e o pessoal do meu fiscal, eles pegam uma nota e são eles que decidem se dá direito a crédito ou não. Né? E é dentro desse conceito. Eu acho que aqui, durante 1 hora, a gente saiu daqui com uma dica de ouro, valiosa. O que é essencialidade e relevância? Tá? Então, o pessoal do fiscal, na hora que eles estão registrando a nota, se dá direito a crédito de PIS ou COFINS ou não, são eles que estão lançando. Então, esse pessoal está preparado, mas antes nós tivemos uma entrevista com todos os gerentes operacionais do negócio. Deixa eu entender aqui se isso daqui é insumo ou não. Porque é óbvio, a gente está numa empresa, principalmente a área comercial, eles querem se acreditar de tudo. Então a gente tem que ter um cuidado muito minucioso. Qual que é a dica aí, Eli? Não, a área comercial é macaco com arma, cara. É faca na mão de criança. É um negócio complicado. Não pode deixar os caras sozinhos, não, senão é complicado. O que a gente orienta sempre é primeiro, e isso a gente fala, eu falo para os meus profissionais, eu tive aí há 20 anos liderando equipes aí. Primeiro de tudo, é conhecer o business onde você atua. Então hoje, se eu quero ser um profissional completo, não adianta Eli, eu tenho que entender de contabilidade? Tem. Bastante. Tem que entender de tributário? Tem. Tem que entender do meu negócio, tem que entender de TI. E entender como o negócio funciona do ponto de vista prático, o que a minha empresa faz? Ela vende, ela presta serviço, então eu tenho que entender daquele negócio. E para isso, muitas vezes, você vai numa indústria, você tem que conhecer o fluxo, o processo produtivo. Se você trabalha no varejo, você tem que saber desde onde começa ali o pedido de compra e como que isso funciona na gôndola, o produto vendido. Se você nasce no segmento de prestação de serviço, como é que nasce o processo de criação desse serviço e a entrega desse serviço. Então, você tem que ser um expert na área de business que você atua. Né? O nosso maior cliente hoje é uma empresa de segmento de energia. Eu tenho que entender. Porque vai chegar um engenheiro para mim e falar tal tipo de produto. Eu sou responsável por pleito de ex-tarifário, né, que a gente vai buscar. Então, eu tenho que entender muito o meu produto. Eu vou atender um cliente. Eu tenho que, antes de ir para um cliente, eu já estudei o produto dele. Por quê? Porque é a partir de como o business funciona é que eu vou aplicar ali os conceitos tributários. Então, esse é o ponto de partida. Vai, mergulha. Entrou numa empresa hoje, cara, mergulha para entender o que a tua empresa faz. Segundo, toda empresa, se não tiver, deveria ter, que é o quê? Um fluxo produtivo. Tá? Isso você pode... e aí, de novo, quando eu falo em produção, eu não estou falando de fábrica, eu estou falando de... Eli, eu tenho uma escola, eu tenho um ciclo de produção. Até o dia que eu dou a aula. Então, como é que eu produzo um curso? Como é que eu produzo... eu trabalho num escritório de consultoria tributária, eu vou dar um parecer.
A entrega do parecer é um serviço, mas ele tem um ciclo de produção. Muitas vezes eu vou pensar ali uma avaliação técnica, um laudo técnico, um laudo pericial, né? Olha aí, esse cara é um insumo na prestação de serviço, porque eu precisei desse laudo técnico para colocar no meu parecer. Então, essa é a primeira dica. Então, antes da parte técnica, é a parte de business. E a parte técnica, você vai construir, se você não tem com a área de negócios e as áreas afins, você vai construir esse processo. Né? Muitas empresas já têm, mas algumas que você vai atender, a gente constrói junto com o cara. E ali você vai identificando todas as fases. E quais são as despesas que entram naquelas fases. Aí eu faço o teste de subtração. Em cada uma dessas fases. Infelizmente, nós estamos chegando ao fim da nossa live. Caramba, passou rápido, hein? Passa muito rápido. Pessoal, provavelmente na semana que vem nós estaremos trazendo aqui outro tema técnico, né? Eu estarei conversando aí com Eli mais uma vez, porque eu tenho alguns temas aí que são de extrema relevância que eu gostaria de tratar aqui com Eli. Pensem numa coisa aqui que eu comentei desde o começo. Tá? A questão do PIS e COFINS, isso aqui a gente só está discutindo insumo. Tudo bem que é o ponto mais importante aí da 10833 ou da 10637. Porém, uma coisa importante é que existe muito mais coisas, né? Até a questão da retenção, do CPC, do PIS e COFINS, a parte contábil disso, como você apura. Porque PIS e COFINS não é simplesmente você pegar quem é lucro real, os 165 e os 7,6. Por exemplo, uma das últimas alterações foi a questão da receita financeira, que hoje tem a tributação do PIS e COFINS. E eu também, que já fui vítima, né, que achava que juros sobre capital não tributava PIS e COFINS, e eu fazia a contabilidade de uma empresa, e o juros sobre capital era uma receita financeira que estava fora da alíquota zero. Tinha que tributar, e a empresa acabou arcando com multa e juros. Ou seja, o tema ele é muito relevante, tem muita coisa para ser discutida ainda. Eli, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí para o pessoal, rápido, porque daqui a pouco está acabando. E quando a live termina do nada, depois eu recebo uns feedbacks ruins. Então, rapidamente, né? É um tema bem complexo, muitas pessoas querem trabalhar nesse processo de identificação de crédito. Agora mesmo, há pouco, eu recebi um pedido, uma solicitação de mentoria. No final de dezembro, a gente vai ter o nosso curso de recuperação de crédito, que a gente desce no detalhe e a gente explica detalhadamente e te ensina como fazer na prática, operar, identificar, apurar, levantar, fazer o book, informar no SPED, obrigação acessória, laudo e tudo. Em dezembro, é um curso de recuperação de crédito, e não é só PIS e COFINS, vai ter ICMS também nele, né? Uhum. E para quem quer a parte de apuração, tem a nossa especialização agora em agosto, por enquanto está mantida em agosto, a especialização em tributação federal, 6 sábados em que a gente pega imposto de renda e PIS e COFINS do ponto de vista de apuração mesmo, e para fechar com chave de ouro, para quem do ponto de vista estratégico quer trabalhar com PIS e COFINS na área de planejamento tributário, que tem bastante, muito, tem um curso de planejamento tributário também em dezembro. Tá? O curso de contabilidade tributária, acabaram de mencionar aí, nós também vamos fazer, e aí vocês vão entender, né, o processo contábil inteiro, né, da onde que vem a retenção da nota, por que na hora do PIS e COFINS que você for apurar, em que lugar da contabilidade você vai, mas o negócio ele vai ser tão prático que na realidade nós vamos contabilizar o imposto ali face to face, que é para o pessoal entender. Eu vou dar uma dica muito importante aqui para vocês. Hoje eu terminei de ler esse livro aqui. Amanhã eu vou estar fazendo um post aqui no Instagram e colocando detalhes. O nome do livro é Faça o que tem de ser feito e não apenas o que lhe pedem. São 136 páginas maravilhosas, porque fala exatamente desse tipo de postura que o profissional ele tem que ter na empresa para ele fazer o diferencial. Ou seja, né, um pouco clichê, mas faz todo sentido. Existem 2 tipos de profissionais que nós não podemos ter na empresa. Aquele que não faz o que você manda e aquele que só faz
o que você manda. Você quer diferencial, além da parte técnica, além de todo o aprendizado, né, que você tem que ter na tua área, você precisa também estruturar tua cabeça, teu mindset, ter disciplina para poder chegar onde você quer chegar. Boa noite, Eli, muito obrigado, valeu.